Meus amigos, hoje vamos conversar sobre quando tudo parece estar desmoronando. Calma, é um sinal de que Deus tem algo grandioso chegando para você aí na sua vida. Então, se você conhece alguém que tá com a vida ali virada de cabeça para baixo, não para de reclamar para você, do tanto que tá difícil as coisas, manda esse vídeo para ela, porque quem sabe gera uma esperança aí no coração de uma pessoa. E vamos comigo pro vídeo. Gente, eu comecei a gravar um vídeo aqui, pra ser sincera com vocês, tá? Eu coloquei uns tópicos, até pra eu, sabe, não me perder conversando aqui. Eu coloquei aqui no meu celular alguns tópicos que eu tava seguindo num outro vídeo, não foi nesse. E de acordo com os tópicos, eu fui sentindo que eu tava muito presa ali numa caixinha. E eu não consegui realmente expandir o meu pensamento, as minhas questões, assim, que eu gosto de realmente ir falando de acordo com o que eu vou sentindo que eu devo falar. Então eu tava sentindo que eu tava muito presa aqui numa caixinha de roteiro, não um roteiro em si, mas de tópicos, né? Eu acredito que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui já tenham passado por alguma situação na qual você se encontra completamente perdida, completamente desestruturada, talvez emocionalmente ou financeiramente, ou de alguma forma achando que as coisas realmente não tem como ficar pior. E eu já te dou uma dica, tá? Não pense que as coisas não tem como piorar, porque tem. Então, antes de sair reclamando aí que as coisas estão ruins e tudo, vamos primeiro valorizar o que a gente já tem, né? Por que é um padrão? Quando acontece X coisa, Y acontece. Então, se algo ruim, muito ruim tá acontecendo, algo muito bom vai acontecer. Por que isso é um padrão? Gente, Deus, Ele quer nada mais, nada menos do que relacionamento conosco. E Ele quer fidelidade. Ele quer que nós sejamos fiéis no pouco para termos o muito. Então, se você tá num momento aí difícil, né? Que você está sendo provada, ele precisa dessa provação para provar a sua fé, para provar se você realmente quer aquilo que você quer. Se você ficar com dúvidas demais e tendo opções demais na sua cabeça, não saber exatamente onde quer chegar, como que Deus vai te entregar aquilo que você quer? Não tem como. Por quê? Porque você tá ali dando diversas opções sem ter um direcionamento certo. Então, primeiro ponto, você precisa ter um direcionamento certo, saber onde você quer chegar, o que você quer fazer, né? Quem você quer se tornar, para que Deus mande as situações, as pessoas necessárias para ele estar no seu presente, seja dificuldades para você aprender alguma questão que você tenha que aprender, seja desafios nos quais você vai precisar de passar. Então, se você está orando aí, pedindo paciência para Deus, não ache que vai chegar a paciência do céu ali e vai te fazer ser uma pessoa paciente. Não, Deus vai te colocar ali pessoas difíceis de lidar. Tô olhando aqui pro lado, gente, minha filha tá aqui, ó. A Maluzinha tá aqui. Ela tava dormindo e eu vim aqui gravar, né? Porque é um tempinho que eu tenho. Então, como ela acordou, eu coloquei ela aqui do meu lado. Então, Deus tá provando a sua fé ali, ó, na dificuldade mesmo. É quando você não tem tempo de fazer de um estudo de algo assim, de ler a Bíblia, mas você tá lá se dedicando, mostrando para ele que você tá buscando ele, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando você parece não ter saída, entende? E isso acontece e é tão maravilhoso, gente, porque assim, quando você se encontra em Deus e pode o mundo tá caindo, pode as coisas estar acontecendo assim na sua frente, que você não se desespera, você não fica impaciente. Pelo menos é o que tem acontecido muito comigo. Desde que eu comecei a ler a Bíblia todos os dias e fazer o meu devocional todos os dias, assim, e não ter erro, sabe? E não é algo assim que eu faço por obrigação, porque realmente virou algo que eu faço para relaxar, para me conectar. Me conectar com Deus hoje acho que é a melhor coisa que eu faço, assim, por dia,
sabe? Onde eu realmente respiro fundo e eu sinto a presença dele aqui comigo, e fazendo isso várias vezes ao dia é incrível. Eu recomendo que você faça, e é muito simples, é só você respirar fundo 3 vezes e se sentir no momento, no agora, se sentir, observar exatamente onde você tá. E essa conexão, ela será inevitável, principalmente se você declarar com a sua boca pro Espírito Santo te encher naquele momento. Então, eu recomendo fortemente que faça isso, porque tem me trazido resultados incríveis mesmo. Mas enfim, vamos voltar, né? Porque que Deus precisa nos provar, que Deus precisa provar, né, a nossa fé primeiro, antes da gente conseguir aquilo que a gente tanto quer. Primeiro ponto que eu tinha já falado para vocês é que primeiro tem que saber exatamente o que você quer. Porque, por exemplo, se você quer um determinado tipo de casa, então, Deus, eu quero a casa assim, assim, assado, e esse é o tipo que eu quero, e joga pro universo e esquece, sabe? Não precisa ficar relembrando Deus ali como se ele fosse surdo todos os dias aquele pedido seu. Não precisa disso. E Deus não é surdo, ele entendeu. Ele só tá esperando o momento certo das coisas acontecer, porque como é que você vai sustentar uma casa, um carro ou uma profissão aqui, uma renda aqui que você deseja? Como que você vai sustentar o corpo sarado, o corpo malhado? Você vai saber sustentar tudo isso com as suas atitudes que você está tendo hoje? Não vai. Então, primeiro você precisa da preparação. E essa preparação, ela é uma preparação que muitas vezes ela é dolorosa. Ela não é uma preparação simples. Gente, é a vida. A gente tá nessa vida para aprender. Então, se tem coisas, desafios muito difíceis acontecendo na sua vida, agradeça. Agradeça, sabe por quê? Porque esse desafio desse tamanho que você está enfrentando nesse momento agora, seja qualquer coisa, tá? Pode ser desde algo simples, assim, um problema com uma pessoa próxima, algo que você pode resolver de forma muito facilmente, até uma doença, até algo assim muito mais grave. Agradeça. Sabe por quê? Porque se isso está acontecendo na sua vida, é por algum motivo, tem um propósito. Então, ao invés de reclamar, abrir sua boca para declarar coisas ruins, reclamação nada mais é do que clamar 2 vezes. Então, se você está reclamando que está tudo muito ruim, mais coisas ruins vão chegando. Mas a partir do momento que você decidir agradecer isso que está acontecendo na sua vida, Deus, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? E aí, pode ficar tranquila que as respostas vão vir no momento certo também. Muitas vezes a resposta não vem na hora. E não vai vir na hora. A grande maioria das vezes essas respostas não vêm na hora. Mas elas chegam. E se você tiver sensibilidade em Deus, elas podem chegar rapidamente, muito rapidamente, de forma muito sutis. Ou também pode chegar de forma audível. Uma pessoa pode chegar realmente falar isso para você. E aí essa é a importância também de estar sempre buscando se conectar com Deus. Por quê? Porque quando você se conecta com Deus, uma das coisas que eu, Giovana, faço é pedir para Deus usar as pessoas, e eu senti quando a pessoa vai me falar algo e eu senti que aquilo é importante para o meu crescimento pessoal. E eu faço isso muito com o meu marido. Eu peço para Deus usar meu marido para ele me falar coisas nas quais eu preciso escutar, sabe? Voz audível mesmo. Então, todas as vezes, isso melhorou meu relacionamento, gente, 100%, 1000%. Porque assim, antes de eu querer hoje, querer encrencar com algo que meu marido chega e fale, olha amor, você tá fazendo isso e isso não é legal. Antes de eu querer discutir ou fazer qualquer coisa que não seja interessante pro meu relacionamento, eu penso assim, é Deus falando comigo, eu tenho que dar ouvidos para isso e é algo que eu preciso aprender. Então, gente... Gente, aqui é assim, né? É desse jeito, gravando o vídeo com o bebezinho do lado. Né, minha princesa, minha linda, te amo. E essa é a maturidade que a gente precisa ter,
saber entender a hora certa das coisas e ter paciência, gente. Isso de ter paciência e descansar no Senhor é uma das coisas mais maravilhosas que eu tive, assim, de sacada. Eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu cheguei aqui em Braga, hoje eu moro em Portugal, há 9 meses, mais ou menos, eu cheguei aqui grávida de 6 meses, 7, 8, 9, 10. Bom, 9, 10 meses, algo assim que eu tô aqui. E eu tava grávida e eu não conhecia ninguém. Eu e meu marido, só nós dois aqui. E eu tinha a ideia de ter ela, né, a Maluzinha, no hospital de Braga, que eu já tinha pesquisado sobre ele muito antes, lá no Brasil. Inclusive, esse apartamento aqui que a gente tá, ele é uma bênção, porque foi do lado do hospital de Braga que a gente conseguiu achar. E eu falei desde o início que eu queria um apartamento perto do hospital, porque se precisar de correr com a criança lá, é simples, é fácil de ir, né? E Deus concebeu, então foi maravilhoso. Mas não é isso, né? O que eu falo de descansar no Senhor é que como a gente chegou aqui, eu tava grávida é cheia de emoções. E então não foi diferente comigo, eu tava extremamente ansiosa, muito ansiosa por conta da gravidez, onde que eu ia ter ela, porque o que acontece? Aqui Portugal, ele é um país extremamente conservador, e eu queria ter a Maluzinha de cesárea, né, 2 cesáreas, porque como eu tinha tido uma cesárea há pouco tempo atrás, no meu filho, eu tinha medo de arrebentar, você tá entendendo? Por causa do histórico que minha família já tem. Minha mãe, ela perdeu um filho, o primeiro filho minha mãe perdeu. A segunda filha da minha mãe, que é a minha irmã mais velha, ela teve de parto normal e aconteceu coisas, tipo uma tragédia na hora do parto, que foi que ela teve hemorragia interna, né? O útero rasgou. E a terceiro parto da minha mãe, que foi cesárea, foi tudo bem. Então eu tinha meio que um trauma, assim, de parto normal também, por conta do histórico familiar da minha família, da minha mãe. E eu cheguei e eu contei isso aqui na primeira e na segunda consulta, mas eles falaram, olha, infelizmente a gente não pode fazer, teria que ser só particular mesmo. E o parto aqui estava saindo num valor muito caro, porque a gente não tinha plano de saúde e a gente veio sem muito dinheiro, né? Porque só o processo de mudança foi muito gasto, com visto, com consultoria que a gente gastou, teve que comprovar renda muito alta para chegar aqui. Então a gente tinha gastado um valor já alto para estar aqui. E eu também não queria, mesmo se a gente tivesse dinheiro em conta, eu não queria pagar dessa vez mais um parto tão caro. Então eu queria ter no hospital público. Essa era uma regra que eu queria. Só que conseguir isso aqui, diante de todas as demandas que o hospital tem, muitas grávidas, muitas mães, era quase que impossível, né? Eu chegando agora e escolher um parto cesárea no hospital que eu queria, público, lá é maravilhoso. O pessoal compara com o Einstein, o Albert Einstein de São Paulo, né? Do tanto que é bonito, assim, sabe? E eu queria até lá. Então eu cheguei muito ansiosa, porque eram muitas coisas na minha cabeça, sabe, sem saber se ia dar certo, com medo do parto normal, que eu não poderia escolher. Eu ia ter que enfrentar um parto normal e o medo de acontecer qualquer coisa, até que me veio uma voz assim: descansa no Senhor. Gente, depois desse dia, juro pra vocês, eu juro, eu acho que eu tava com umas 30, não, faltavam uns 3 meses pra ela nascer. Eu fiquei de boa, tranquila, eu não fiquei mais agoniada, não fiquei mais ansiosa. E pois eu consegui, pessoal, eu consegui o meu parto cesárea, sem precisar de passar pelo parto normal, programado no hospital que eu queria. Tive um atendimento espetacular, que eu não falo que foi pior do que a maternidade particular de São Paulo, a Santa Joana. Então foi assim, muito igual o atendimento, até melhor em alguns sentidos. Então foi tão maravilhoso, gente, que assim, se não fosse a minha fé,
o meu descansar no Senhor, eu nunca teria conseguido isso, porque ansiedade, a gente ficar agoniando, sabe? A gente ficar ansiosa ali para as coisas acontecerem, saber, querer entender o porquê de tudo, isso nunca leva a gente a lugar nenhum. Muito pelo contrário, isso só faz a gente ficar cada vez mais desgastadas e mostrando para Deus que a gente não confia no Senhor, né? Então eu consegui exatamente do jeito que eu queria. E hoje nossa bebezinha tá aqui, linda, maravilhosa, saudável, graças a Deus. E eu tenho um acompanhamento perfeito aqui na rede pública, eu não pago absolutamente nada. Isso tudo porque eu descansei no Senhor e ainda bem que foi muito antes do parto, então eu pude passar ali uma parte da minha maternidade bem tranquila, graças a Deus. E é isso, gente. O que eu quero dizer com isso? Se você tá num momento difícil agora, eu vou te falar essa frase e fica com ela na sua cabeça. Descansa no Senhor. Descansa. E realmente descansa. Porque a vida ela é uma caminhada. E não tem graça você chegar no final, no destino final, se você não aproveitar a caminhada. E é isso. Se inscreve no canal, por favor, vamos aí, meta 1.000 inscritos, estamos com 360. Ativa o sininho, ativa as notificações, né? Coloca aqui no comentário o que você achou dessa aula e de verdade espero que tenha te ajudado. Fiquem com Deus e é isso.